é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Vocês, toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema carne. Acenando, toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Só vocês, bem baixinho. Toda a Bíblia, comunicação de um Deus amor. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Bom dia! Bom dia! Melhorou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gostei de uma palavra que o Itamar falou. E esse é o meu objetivo aqui. Apaixonar-se. Bora repetir. Apaixonar-se. O meu desejo não é fazer aqui uma palestra. Na verdade, o que eu vou oferecer para vocês é uma pequena formação de como a igreja nos ensina para a gente rezar com a palavra de Deus. Então, não é uma palestra, aquelas grandiosas, mas é um momento formativo do qual eu gosto, me identifico muito com a formação. Então, o meu desejo do meu coração, quando eu estava rezando, é que todos vocês, crianças, jovens, adultos e idosos, se apaixonem pela palavra de Deus, porque a palavra se fez carne e habitou entre. A palavra se fez carne e habitou entre. E como é de praxe nas minhas formações, nas minhas reflexões, vai ter a teoria e vai ter a prática, e os exemplos também, para não deixar faltar, inclusive da nossa vida enquanto âmbito paroquial. Então veja, eu fiquei pensando enquanto rezava. O congresso é a oportunidade de cada um de vocês se tornarem semeadores e evangelizadores, não só da vida em família, mas também da vida em comunidade, porque aqui tem pessoas de diversas comunidades. Então, quando chegarmos lá, é o momento oportuno de dizer: olha, eu aprendi isso, vamos fazer assim, vamos recomeçar assim. Então cada um de vocês serão sementes a germinar na vida e no coração das comunidades de cada um de vocês. Tá certo? Qual é a palavra de ordem? Apaixon. Muito bem. Vou começar cantando um refrãozinho tão bonitinho que é assim: a palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Deu para aprender? Vamos lá. A palavra está perto de ti, em
tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. Meus queridos, veja bem, a formação bíblica não é só para a gente ter conhecimentos intelectuais e colocar aqui na cabeça. Tem gente que conhece a Sagrada Escritura, acho que mais do que eu. Sabe dizer os versículos, os capítulos e onde está tudo direitinho. Às vezes eu fico até com vergonha, que sou padre. Mas a Sagrada Escritura deve estar no centro da nossa vida, não para a gente adquirir conhecimentos teóricos e conceitos, mas deve ser para formar o meu coração e gerar vida na minha vida. Compreende? Claro que não exime que a gente tenha uma formação intelectual, que a gente conheça a teoria, o significado de cada palavra bíblica, do gênero literário, tudo isso é importante. Ah, atenção, deixa eu dar uma paradinha aqui. Trouxeram o caderno? Trouxeram? Pois pega os cadernos e as canetas, que é para anotar. Porque às vezes a gente esquece. Pega os papéis e as canetas, para anotar as intuições. Enquanto pega, vou cantar mais uma vez. Toda a Bíblia é... Deus, irmão, é feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Posso ir adiante? Pronto, papel e caneta. Segundo ponto interessante, graças a Deus, já tem um ano que eu conheço vocês. Vejo vocês pessoas de oração, que rezam o terço, que reza novena, quaresma de São Miguel, tudo direitinho, graças a Deus, continuem assim. Mas está faltando uma coisinha: rezar com a palavra de Deus. Primeiro é a palavra e a Eucaristia, depois o terço, depois a novena de São Miguel e por aí vai. Porque a gente pode ter um monte de livros de oração, mas o principal é a Sagrada Escritura. Da Sagrada Escritura e da vida na Eucaristia que brota todo o conteúdo e toda a fonte da nossa vida espiritual. Está claro? Claríssimo, melhor do que isso, impossível. Então, o que é que deve ser o centro da nossa vida, do nosso coração? A palavra de Deus e a Eucaristia. Bora lá. A palavra de Deus e a Eucaristia. Por isso que no ano passado, nosso congresso foi sobre a Eucaristia. E hoje, esse ano é sobre a... Ótimo. Veja outro ponto interessante. Escute. A palavra de Deus não é para confirmar as minhas intuições. Eu não intuo e depois eu vou na palavra para confirmar. Eu medito a palavra e depois brota em mim as intuições do coração de Jesus. Porque se for o contrário, a gente vai colocar a palavra para justificar nossas ações. O Espírito não está para justificar nossas ações. O Espírito está para nos conduzir, nos instruir e nos enviar. A palavra de Deus é o próprio Jesus que fala a mim, para me corrigir, para me instruir e para me enviar. Onde acontece a primeira escuta da palavra de Deus? Na Santa Missa. Por isso que eu já faço uma correção para todas as equipes de liturgia da nossa paróquia. Não se faz leitura. Eu vou fazer a leitura. Não se faz leitura. Você proclama a palavra de Deus. E é importante dizer isso, porque tem duas conotações diferentes.
Porque na Santa Missa eu empresto a minha boca, as minhas pernas, minha inteligência, meu coração e minha vontade, para que eu proclame a palavra do Senhor para os meus irmãos. Portanto, eu não faço leitura. E às vezes, me desculpe, abro parênteses, me entristece o coração que nós preparamos nas coxas a liturgia da palavra. Quem é que vai fazer a leitura? Você? Não, a palavra de Deus é proclamada. Por isso que o meu coração deve se preparar antes de ir para a Santa Missa, que eu devo me preparar antes de proclamar a palavra, porque eu não vou dizer qualquer coisa, o apêndice da vida de Jesus, eu vou proclamar o próprio Jesus. Então eu proclamo a palavra, eu não faço leitura. Inclusive nos momentos de oração, a palavra é proclamada e não feita e não meramente lida. Está vendo como é forte, diferente? Então multiplique isso na vida das comunidades e na vida de vocês mesmos. Nós proclamamos a muito bem. Por isso que nós devemos ter uma atenção toda especial. Não existe missa ungida e missa menos ungida. Não existe oração mais forte e oração menos forte. Sabe o que é que falta? É um coração que é indisponível e insensível à escuta da palavra de Deus. Não é a oração que é fraca ou forte. Isso são critérios mundanos para a gente comparar e fazer uma espécie de avaliação sobre a vida de oração. Isso não existe. O que deve ser avaliado é se o meu coração está disposto, vou usar as palavras de Itamar, está disponível, está atencioso para escutar a palavra. Compreenderam? Então não existe isso de mais ungido ou menos ungido. Por quê? Porque a Santa Missa é o único sacrifício de Jesus. Aí eu fico pensando, menino, mas que ousadia da gente dizer que o santo sacrifício é Jesus, tem hora que é alto e que é baixo. Olha, tu acha? Que esculhambação. Cuidado com os critérios que nós usamos. Reavaliemos nossa vida de oração e nos perguntemos se o meu coração está disponível, atento, sensível ao que o Senhor irá me falar. Porque pode ser que eu esteja no grupo da reunião do apostolado e Deus me fala da mesma forma como no congresso da palavra. Ou Jesus tem várias faces? Não, é o mesmo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor está no meio de nós. Agora o apostolado, o congresso, a minha comunidade deve estar sempre atenta à palavra de Deus. A palavra é dirigida a mim pessoalmente. Está claro, meus irmãos? Eu acho que mais claro do que isso é impossível. Minha pergunta é: qual é o esforço que nós fazemos para rezar? Muitos de vocês já me procuraram e perguntaram: Frei, como é que eu faço para rezar? Se você não se prepara, você quer entrar de vez na oração? Não existe isso. Nós temos que nos preparar. Tem que ter um esforço do meu coração, uma entrega. E por isso que a palavra de ordem é apaixonar-se. E aqui me permita recordar a passagem dos discípulos de Emaús. Lembram da passagem dos discípulos de Emaús? Sim ou não? Sim ou não? Como é que é a passagem dos discípulos de Emaús? Estavam tristes, cabisbaixos, iam caminhando, e de repente Jesus se aproxima deles, mas eles não sabiam que era Jesus. E Jesus começava a falar, a explicar as sagradas escrituras, tudo quanto falava sobre Jesus. E qual é a expressão do final do caminho? Ora, quando ele nos falava, nos ardia o coração. Não é assim que os discípulos falam? Estou certo ou estou errado?
Graças a Deus. Então, o coração dos discípulos ardia. É essa experiência que nós devemos fazer. Para isso, a gente precisa se dispor e caminhar com Jesus e permitir que cada palavra possa ser como brasa a aquecer o meu coração. E interessante é que a caminhada com a palavra vai terminar na Eucaristia. No partir do pão, ele disse: eita, enquanto ele falava, me ardia o coração. Tá claro, filhinhos? Pronto. Então, eu peço a vocês uma coisa. Quando vocês forem para a Santa Missa, quando vocês forem rezar, tomem consciência de uma coisa: Jesus quer falar para mim. Jesus quer falar comigo. Repito, Jesus quer falar comigo. Muito bem. Vamos aos exemplos. Nós vamos celebrar a palavra. De repente, termina de ser proclamada a palavra. Deixa eu deixar o microfone aqui. Me acompanhou, tá bem atento. Começa a bater palmas. Aí o frei pergunta bem assim: entenderam o que da palavra de Deus? Aí fica se olhando assim, olha. Nada, por quê? Porque está no piloto automático. O que o faz, todo mundo repete. Por quê? Porque o meu coração não está por inteiro atento no que está acontecendo. Então eu bato palma porque todo mundo bate, mas eu não bato palma porque eu escutei a palavra de Deus para mim. E isso é muito forte e precisamos rever nas nossas vidas. Porque abre os ouvidos, católicos, que senão o católico vai viver de modinha. As modas são perigosas na vida da igreja. Se o frei está em alta, eita, menino, os freis, o povo de Deus, os palestrantes estão para nos oferecer métodos para ajudar a gente a crescer. Agora eu preciso fazer um caminho de maturidade na fé. Eu preciso caminhar com as minhas próprias pernas, porque todo mundo aqui foi batizado. Todo mundo aqui foi batizado. E como batizado, nós precisamos crescer na fé, porque a graça já nos foi dada. Tá claro? Claríssimo? Perfeito. Perceba que na Santa Missa nós nos alimentamos de duas mesas. Quais são as duas mesas que tem na Santa Missa? A mesa da palavra e a mesa. Em uma o Senhor nos fala, na outra Ele mesmo se dá a nós. Bora repetir. Em uma Ele mesmo nos fala e na outra Ele se dá a nós. Eu só posso viver plenamente a Eucaristia se eu escuto a palavra, se eu estou atento, porque foi Ele mesmo que disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Ele primeiro falou e depois Ele mesmo se deu a nós. Jesus não nos frustra. Jesus fala e sua palavra é criadora, age e converte o nosso coração. Vamos cantar um refrãozinho? Bora. Assim. Fala, Senhor, fala da vida. Só Tu tens palavra eterna, queremos ouvir. Fala, Senhor, fala da vida. Só Tu tens palavra eterna, queremos ouvir. Vocês. Fala, Senhor,
Fala da vida, só tu tens palavra eterna, queremos ouvir. Concluindo esse primeiro momento, o que é que nós devemos fazer? É nos unir a nosso Senhor, ter uma vida unida a Jesus. Bora repetir: devemos ter uma vida unida a Jesus. Vamos para a segunda parte. Como surgiu o tema da minha reflexão? Leitura orante da palavra de Deus, o encontro com a palavra. E palavra aqui com letra maiúscula, o verbo que se fez carne. A leitura orante da palavra de Deus, que daqui a pouco eu vou explicar a vocês passo a passo como é que é, surgiu já antes da idade medieval, mas de maneira especial, como nós conhecemos hoje, surgiu no século XII, por volta de 1150, e aí nesse período um monge chamado Guido, um monge beneditino, escreveu para os seus irmãos passos de como rezar com a palavra de Deus. Mas essa prática, ao longo da história da igreja, ficou um pouco restrita só à vida religiosa consagrada e também à vida contemplativa. Com o Concílio Vaticano II, que na Sacrosanto Concílio, que é um documento sobre a liturgia, pede que os fiéis tenham em suas mãos a palavra de Deus e rezem com a palavra de Deus. Então foi como que trazida de novo essa prática ensinada, e hoje eu vou oferecer ela para vocês. Pode ser que alguns de vocês já conheçam ou futucando na internet tenham encontrado, mas hoje eu vou partilhar de maneira geral para todos vocês. O nome da prática é leitura orante da palavra de Deus. Todos, leitura orante. Antes de ir mais adiante, mais um passinho, me permita dizer um segredo do coração histórico. Antigamente, nos conventos, e quem já teve a oportunidade de, por exemplo, visitar os nossos conventos franciscanos em Salvador, Olinda, João Pessoa, e até mesmo a vida religiosa beneditina, vai perceber que no lugar onde os monges e os frades rezavam juntos, tem um imenso ambão, bem grandão. E nesse imenso ambão tem 4 partes. Lá eram colocados livros litúrgicos, a Sagrada Escritura. Por quê? Porque naquele tempo não tinha como nós temos acesso hoje, de ter a Sagrada Escritura em nossa mão. E aí os monges desenvolveram algo que eu vou pedir para vocês desenvolver hoje: a memória. A gente usa muito pouco a nossa memória. E o interessante é que a gente faz questão de reter na nossa memória tudo que não presta. É impressionante. Tudo que não presta a gente retém na memória. Mas aquilo que é bonito e belo, eu pergunto: menino, você se encanta com os passarinhos ainda? É, passarinho tem o mesmo canto. Árvore, veja, árvore, derruba. A gente já não se encanta. E a nossa memória deveria ser o baú das riquezas do amor de Deus e das provas de Deus na minha vida e na minha história. Olha que frase bonita, gostei. A minha memória deveria ser o baú onde eu retenho e guardo todas as histórias mais bonitas e belas da ação de Deus na minha história. Pode anotar aí para debater no Facebook. Então veja, precisamos utilizar a nossa memória. E esses monges faziam isso, esses frades, porque não tinham acesso à Sagrada Escritura como a gente tem. Por exemplo, eu chego em casa cansado, eu abro a Sagrada Escritura e vou ler, vou meditar, vou rezar. Lá naquele tempo tinha, é a palavra que tinha, eu tinha que ficar guardando ela o dia todo. Pronto, guarde mais um segredo: guardar a palavra o dia todo.
Guarde essas pequenas dicas, porque tem tudo a ver com a leitura orante. Pois bem, como eu falei, o Concílio Vaticano II nos trouxe a oportunidade da gente rezar com a palavra de Deus. Anote uma frase aí muito bonita no caderno de vocês de São Jerônimo. Anote. Ignorar as sagradas escrituras é ignorar o Cristo. Vou repetir. Ignorar as sagradas escrituras é ignorar o Cristo. Anotaram? Anote. Ignorar as sagradas escrituras é ignorar o próprio Cristo. Mais uma frasezinha do coração. O alargamento de hoje é o afunilamento de amanhã. Quase que não saía. Devemos alargar hoje o nosso horizonte para daqui a pouco a gente tomar uma decisão. Vamos agora à terceira parte. Quais são os 4 passos da leitura orante da palavra de Deus? Anota. Vai. Bota aí. Aula. Quais são os 4 passos da leitura orante da palavra de Deus? Bota a canetinha para funcionar. Leitura, meditação, oração e contemplação. Vou repetir. Leitura, meditação, oração e contemplação. Hoje, quem é mais evoluído, digita no celular. Bora lá. Leitura. Vamos dizer juntos. Leitura, meditação, oração. Pronto. Anotaram? Bora adiante para chegar à parte prática. Agora é o seguinte, me permita agora lembrar dos casais de namorados, eu gosto. Olha, uma vez me perguntaram, Frei, o que é rezar? Eu disse, olha, rezar não é você debulhar um monte de texto, de oração não. Rezar é simplesmente querer estar com Ele. Rezar é querer estar com Ele. Anote isso também. Querer é estar com Ele. Aí eu vou usar uma frase de uma música popular brasileira que diz bem assim: do que adianta ter você diante dos meus olhos, mais longe do meu coração. Vou repetir. Do que adianta ter você diante dos meus olhos e longe do meu coração. É o mesmo que vocês estão aqui olhando para mim e mesmo entra por aqui e sai por aqui. Não estão com o Frei Denis. Então não. Estão na presença dele no sentido que está vendo. Mas não tá, o Frei Denis não está próximo do coração de vocês. A oração não é ver, mas querer estar com o meu coração. Por isso que eu gostei da palavra do Itamar, apaixonar-se. Compreendeu? Pronto. Então, meus irmãos, recordando o casalzinho de namorados, eu sempre gosto dessa expressão, esse exemplo pequeno para coisas maiores. Quando eu estou apaixonado, eu marco horário para estar com ela. Eu marco horário para estar com ela. Eu me preparo para estar com ela. Eu me arrumo para estar com ela. Eu preparo o meu coração para escutá-la. Desse exemplo, é a mesma forma que deve ser a nossa vida de oração.
eu devo me preparar, me perfumar, me ajeitar para escutar a Ele, que é o amor da minha vida. Eu recebi uma carta de uma irmã contemplativa ontem, eu gostei demais, fiquei rezando a carta. A irmã dizia bem assim: Frei, o Senhor na Santa Missa me dá o esposo da minha alma. Vou repetir. A irmã colocou bem assim na carta para mim: Frei, o Senhor me dá em cada Santa Missa o esposo da minha alma. Vocês têm essa consciência quando vão para a Santa Missa? E por isso que São Francisco dizia: se eu ver um anjo sacerdote, eu corro para falar com o anjo, ou para um sacerdote, e não para com o anjo. Porque o anjo está lá diante de Deus louvando, mas o sacerdote me dá o próprio Jesus para me alimentar. E ontem eu dizia na primeira Eucaristia lá na Caraíba: vocês, pais e mães, dão alimento na mesa dos seus filhos, mas o alimento que perece. Eu, como pai, dou Jesus o alimento que não perece, mas que dá vida a seus filhos. Tomem consciência disso, não só aqui, mas no coração. Então, 3 atitudes importantes para uma vida de quem quer uma vida de santidade. Primeiro, escuta, anote. Compromisso de vida e perseverança. Tem gente que só reza quando dá vontade. Menino, tu vai para frente nunca. Ah, Frei, hoje estou com a vontade tão grande de rezar. Aí reza. Quando é no outro dia, oh, que abuso. Menino, tu não vai para frente nunca desse jeito. Então, escuta, compromisso de vida e perseverança. Quando a gente entende que Deus deve ser tudo na nossa vida, eu não fico esperando que o Frei Denis diga assim: menino, vá para a missa hoje. Eu não espero. Fulano vai para a missa hoje. Não espero não. Fulano vai rezar. Não, eu vou, porque eu sinto saudade de estar com ele. Entenderam? Tá bom. Então, quais são as 3 atitudes? Escuta, compromisso de vida e perseverança. Todo dia tem que ter hora marcada. Para aquelas pessoas que dizem que têm dificuldade de rezar, vou dar 3 pontinhos para ajudar vocês. Anotem aí. Ainda não cheguei nos 4 passos, estou só dando dicas. Dispor-se. Quem quer rezar tem que buscar um lugar que possa propiciar o recolhimento. Eu nunca vi na história de santo nenhum que eles ficavam dançando para poder rezar. São Francisco ia para o Monte Alverne, botava o capuz assim e ficava rezando. Santa Teresa, São Pedro de Alcântara, o próprio Padre Pio, que vocês têm um carinho muito grande, todos eles se recolhiam num lugarzinho. Entra no teu quarto, fecha a porta e ouve ao teu Deus no silêncio. Então, quando eu for rezar, meus queridos paroquianos, o que é que eu vou fazer? Eu vou procurar um lugarzinho na minha casa, ou no meu terraço, na minha roça, debaixo de um pezinho de árvore, não sei, algum lugar que me proporcione eu me recolher. Segunda coisa, eu devo ficar sentado, nunca deitado ou caminhando. Deitado, pode ser que eu agarre no sono. Caminhando, cansa. Então a melhor posição é sentado. Segundo pontinho, segunda dica: preparar-se. Nessa preparação tem que ter olha, estão sabidos, hein? Silêncio. Como é que vai escutar o Frei Denis conversando, pelo amor de Jesus? Vai não. Diz que mulher consegue fazer um monte de coisa a vez só, né? Mas homem, como é o meu caso, é uma coisa de cada vez. Então é silêncio mesmo.
tem que ter silêncio interior e exterior. Porque você pode estar com a boca fechadinha, mas o coração está... Depois, a respiração é importante. Respirar, ó. Respirar lentamente e suavemente. E por fim, tomar consciência que eu estou na presença de Deus. Deixa eu dar um exemplo prático. Estava por aí, pelo meio do mundo, na paróquia de Santo Antônio de Campo Formoso. Uma pessoa me disse bem assim: Frei, eu estava conversando com a pessoa, mas não me senti escutada. Olha que forte. É forte. Eu estava na presença de uma pessoa, a pessoa estava me ouvindo, mas eu não me sentia escutada. Por quê? Porque a gente percebe, meus filhinhos, quando uma pessoa de fato está por inteiro lhe escutando. A gente percebe. É por isso que nas brigas conjugais a mulher diz: menino, tu não me escuta. Aí o marido vai lá para o sofá, não me escuta. Então, não basta estar com o corpo presente, mas é estar por inteiro na presença. E isso é muito importante na vida espiritual. Pronto, terminei. Agora vamos para os 4 passos para terminar a palestra. Olhe, trouxeram a Sagrada Escritura, graças a Deus. Pega a Sagrada Escritura, coloque, encosta assim perto do coração. Agarre assim a Sagrada Escritura. E vamos cantar aquela musiquinha que eu gosto do meu tempo de adolescência, que é bem assim: eu quero amar, eu quero ser sozinho. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Do início, eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Vocês. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Quem é que vai te ajudar a viver? É a palavra que se fez carne e que habita entre nós. Então se agarre com essa palavra, porque toda vez que você para rezar com a palavra, é a própria palavra, é o próprio Cristo que fala a você. Tome consciência disso. É o próprio Cristo que me fala. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho, sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Pronto. Com todas essas motivações, com todas essas dicas, vamos agora para os 4 passos.
Primeiro passo: leitura da palavra. O que é que você vai fazer nessa leitura? Ah, me desculpe, faltou um detalhe importante. Antes de você, depois de dispor, silenciar, é necessário que você tenha que rezar. Vocês nem me corrigiram. Tem que pedir o Espírito Santo para iluminar. Por isso que no meu quartinho tem um lugarzinho que eu coloco a palavra de Deus, a imagenzinha de Nossa Senhora, uma velinha. Aquele lugar é o meu lugar de recolhimento. Vocês devem fazer o mesmo na vida de vocês. Criar esse ambientezinho. Porque é do mesmo jeito que a gente venera com tão grande amor e deve o Santíssimo Sacramento, com tão grande amor devemos ter zelo pela palavra de Deus. Por isso que, abro parênteses, vocês que usam a liturgia diária, não joguem no lixo não, viu? É para queimar. As palavras de Deus, São Francisco recolhia todas. Se ele encontrasse uma folha jogada com a palavra de Deus, São Francisco recolhia, porque a palavra de Deus não pode ser jogada em qualquer lugar. Fecho parênteses. Primeiro passo: leitura. Do lado coloque assim a pergunta: o que o texto diz? Coloque essa pergunta: o que o texto diz? Anotaram? Pronto. Preste atenção que eu vou dar uma breve explicação. O passo da leitura. Leitura, como o próprio nome está dizendo, é fazer uma leitura. Então a gente vai ler não uma vez, mas 2, 3 ou 4 vezes, como assim queira. E nesse passo, quando nós formos lendo a palavra de Deus, e por que eu estou usando o verbo ler e não proclamar? Porque quem está fazendo a leitura sou eu. Então veja, eu não vou interpretar a palavra de Deus. Tem gente que pega a palavra de Deus e já começa a pensar: eita, o verbo divino se fez carne, eita, não sei o que, Jesus, não sei o que. Não, para aí. Não é assim que se reza com a palavra de Deus. O primeiro momento é fazer uma leitura da palavra e retendo na memória as palavras fortes. Pronto. E aí você vai anotar. Outra coisa importante, dica do coração: quem reza tem que ter um caderninho para anotar as coisas. Por isso que surgiu os diários de Santa Faustina, os diários de tantos santos. Por quê? Porque eles anotavam as coisas assim, ó. Então veja, o que é que o texto diz? Por exemplo, Salmo 23: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No Salmo 23, nós encontramos uma narrativa. O texto está me dizendo que o bom pastor ele vai recolher a ovelha, levar para um local de águas transbordantes, de uma relva. Pronto, é isso que o texto está dizendo. Não invente outra coisa. Na Santa Ceia, lava-pés, o texto está dizendo que Jesus amarrou uma toalha, se abaixou e começou a lavar os pés dos discípulos. Pronto, o texto está dizendo isso. Não invente outra coisa. Bora lá. Segundo passo: a meditação. Bota um tracinho e bota a seguinte pergunta: o que o texto me diz? Anota aí. O que o texto me diz? Vocês já viram um boi comendo? Já? O boi engole de uma vez só o capim? O que é que ele faz? Rumina, esse é o verbo. Mas ele mastiga não sei quantas vezes. Eita, que agora aumentou bem. Mastiga não sei quantas vezes para depois engolir. Não é isso? Pronto. No segundo passo, nós vamos mastigar a palavra de Deus. E vamos nos perguntar: o que é que o texto me diz? No texto do lava-pés, por exemplo, o que é que o texto está me dizendo? Que Jesus se agachou para lavar os pés dos discípulos. E aqui eu vou meditar.
guardar no meu coração e descobrir quais são os valores do modo de viver de Jesus. Como é que Jesus fez? Como é que Paulo fez? E aqui a gente pode estender até para a vida dos santos. Como é que São Francisco fez? Como é que Padre Pio fez? Como é que Santa Rosa fez? Como é que foi que Irmã Dulce fez? Pronto. Terceiro passo, a oração. Observe que no primeiro e no segundo é Deus falando para mim. A partir de agora é eu falando para Deus. Terceiro passo, oração. Anote. Perguntinha, anote aí. O que é que o texto me faz dizer a Deus? O que é que o texto me faz dizer a Deus? Anota. Anotaram? O que é que o texto me faz dizer a Deus? Se é uma oração, tem vários tipos de oração: súplica, intercessão, louvor, vários. A partir do texto, o que é que Deus está provocando em meu coração? Um exemplo: se Jesus se agachou para lavar os pés dos discípulos, eu peço a Jesus que Ele me dê a graça, eu também poder humildemente me agachar para servir os meus irmãos. Um exemplo rápido. Entenderam? Quarto e último passo: contemplação. Eita, esse aqui é que é problema. Muitas comunidades, eu já falei, tem oração egoísta. Parece que só enxerga a sua vida e seu umbigo. O último passo é sentir com a igreja. Por exemplo, eu já perguntei várias vezes: vocês rezam pelos freis? É só 1 ou 2 ou 3 ou 4, eu conto nos dedos, posso até apontar quem são aqui. Mas a grande maioria não reza. Sabe por quê? Porque acha que a gente não precisa de oração, não. E sabe o que é consequência disso? Não se tornar próximo dos freis. Quem não reza pelo Papa não se torna próximo do Papa. Quem não reza pelo seu bispo não se torna próximo do seu bispo. Quem não reza pelo animador da sua comunidade não se torna próximo do animador da sua comunidade. Pelo contrário, é como se fosse um rival. Toda hora está brigando. Quem não se torna próximo e não reza por seus filhos se afasta. Porque a oração derruba em nós os muros do egoísmo e faz a gente ir ao encontro do outro. Por isso que o quarto passo é a contemplação. E o que é contemplação? É olhar com os olhos do Espírito. Anote essa expressão: olhar com os olhos do Espírito. Anote: olhar com os olhos do Espírito. A minha oração deve fazer eu contemplar tudo que me envolve: a igreja, a sociedade, a minha comunidade, os problemas dos outros. Inclusive, esse domingo, Papa Francisco instituiu como domingo ou dia de oração para com os pobres e cuidado para com os pobres. Quando a gente contempla, a partir da nossa oração, nossa intimidade com Deus, a pergunta é: como é que eu vou olhar agora o Frei Denis? Como é que eu vou olhar a Glaucia a partir de agora? Como é que eu vou olhar o povo da Canavieira a partir de agora? E de Candeias? E o povo de Lages? Como é que eu vou olhar agora? E de São Tomé? Como é que eu vou olhar meu povo agora? E aí eu vou dar uma dica. Exemplo: eu rezo o texto do bom pastor, e eu como padre percebo que eu devo ser um bom pastor. Então eu vou olhar para o povo de Lages como minhas ovelhas. Entenderam? O meu olhar não vai ser apenas como um povo que eu vou para rezar a missa,
mas vai ser os meus irmãos. Eu vou criando proximidade com o povo de Lages. Cada um eu vou me esforçando para conhecer pelo nome, tentando entender a realidade de cada um, porque a minha oração me moveu a uma ação, a uma decisão. E aí vai terminando a oração. Toda a oração deve me levar a fazer uma escolha e tomar uma decisão na minha vida. Por exemplo, qual é o lugar que de fato deve ocupar o meu namorado, a minha namorada na minha vida? É o centro? Não. É alguém que eu me disponho a estar com ele porque gosto de sua presença. Mas o centro da minha vida é Jesus e eu devo procurar de todas as formas amar a ele de verdade. Ser honesto, simples e transparente. Está vendo? Toda a minha oração me levou a uma ação para uma decisão. Pronto. Terminou a oração. A leitura orante da palavra de Deus. E quem gosta de escrever como eu, pega um caderninho como esse assim e escreve todas as intuições que nosso Senhor colocou para você. Os apelos e as consolações de Deus. Já me deram o papelzinho de 5 minutos. Acabou. Mas já terminei, graças a Deus. Sou rápido. Então, meus queridos, e literalmente eu terminei mesmo. Então eu comecei, não tinha essa quantidade de pessoas que estão agora, mas depois no intervalo, vocês procurem compartilhar. Eu perguntei bem assim os jovens do DNJ, que teve recentemente: vocês se conheceram? Não. Meus queridos, o Congresso da Palavra é para a gente rezar, se unir a Jesus, mas se unir os seus irmãos. Se olhar, as comunidades estão tudo junto, olha ali, estou vendo tudinho. Quando termina o intervalo, ninguém conversa com os outros. Minha gente, vão se conhecer, pelo amor de Jesus sacramentado. Vão trocar ideias. Saiam dos seus grupinhos das comunidades, porque nós somos uma única paróquia, uma única igreja. Portanto, vão compartilhar. Dizer bem assim: o que foi que ficou importante da palestra do Frei Denis para você? Não vão falar da vida alheia, não. Desliga o celular. O que ficou de importante? O que foi que eu aprendi? E vão compartilhando as ideias, os pensamentos. Para quê? Para que a gente possa crescer. E aqui eu termino. O meu desejo foi que vocês se apaixonassem pela leitura orante da palavra de Deus. Não sei se alcancei o objetivo, mas o meu desejo foi esse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e vossa mãe Maria Santíssima.